Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21, os versículos 34 em diante. Diz assim: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com glutonaria, embriaguez e com as preocupações desta vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Vamos orar. Querido Senhor, nossas expectativas são colocadas todas no Senhor neste momento. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor, para que nós possamos ouvir adequadamente a Tua palavra. Senhor, e que ao ouvir a Tua palavra, haja resposta em nós, que haja resposta em louvor, em adoração, em ações de graças, em gratidão por tudo que Tu és, porque mesmo apesar de quem nós somos, o Senhor não tem desistido de nós. O Senhor tem falado a nós dia após dia. A Tua voz de amor tem nos chamado onde quer que nós estejamos. Por isso, Senhor, nossa esperança, nossa expectativa está no trono do Senhor, está nos céus, está em ouvir a Tua própria voz. Por isso, Senhor, fale, e fale, Senhor, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na última oportunidade em que nós abrimos as Escrituras juntos, nós começamos a estudar um pouco sobre esses textos que nós lemos, esses 3 versículos. Naquela ocasião, nós colocamos aqui alguns pontos que foram necessários naquela introdução, e eu quero somente recapitular, não precisa de nós voltarmos e vermos de forma mais extensa como nós vimos naquela reunião. Nós colocamos então que o Evangelho de Lucas, ele é o Evangelho que enfatiza a humanidade do nosso Senhor Jesus. Nós vimos isso. Nós vimos também que cada Evangelho dos 4, ele enfatiza, ele trata a respeito da vida e da pessoa do nosso Senhor Jesus, só que cada um de uma forma especial. Pelo Espírito Santo vai destacar e vai fazer ênfases de acordo com o público que foi endereçado de forma primária aqueles escritos. Então nós vemos que o livro de Lucas, ele enfatiza a humanidade do nosso Senhor Jesus. E por incrível que pareça, irmãos, é o livro onde mais nós vemos Lucas enfatizar, ele vai dar um destaque especial, que a humanidade do nosso Senhor Jesus foi vivida na força e na unção do Espírito Santo. E ele é o único que vai destacar alguns aspectos da infância, da adolescência do nosso Senhor Jesus, quando ele estava com 12 anos, naquele evento que nós conhecemos ali, porque ele queria, de fato, destacar os aspectos da humanidade de Jesus. E como ele trata, então, ali nos capítulos 2, versículos 40 e 52, não precisa de abrir, mas ele é o único que registra, ele vai falar assim, e o menino, se referindo a Jesus, e o menino crescia em estatura, isso ele fala no 40 e depois no 52, do capítulo 2, ele fala assim, o menino crescia em estatura física, ele crescia em sabedoria, e a graça do Senhor estava sobre ele. O que Lucas quis destacar ali? Que aquele homem, que aquele Deus homem, ele nasceu como um bebê, como uma criança. E por que ele coloca que ele crescia? Porque, irmão, somente um ser humano,
Somente o aspecto humano do nosso Senhor Jesus é que poderia crescer. Se nós entendemos que no aspecto da humanidade Jesus crescia em sabedoria, nós vamos encontrar então uma medida da imperfeição do nosso Senhor. Mas nós sabemos que não é assim. Lucas ele está destacando ali um aspecto muito importante da humanidade do nosso Senhor. Ele crescia. Irmãos, isso serve de um grande exemplo para nós. Sabe por quê? Porque aquele homem, ainda com 12 anos, aquele adolescente, entrando na fase da adolescência, ele conseguia conversar. E ele fazia perguntas e ele respondia as perguntas dos mestres que viviam naquela nação de Israel, naquela cidade de Jerusalém. Irmãos, Lucas vai registrar que eles ficaram admirados com as suas perguntas e com as suas respostas. Irmãos, sabe o que nós precisamos de compreender? É que aquele homem, aquele Deus homem, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E, irmãos, nós nunca podemos imaginar que aquele adolescente, ele conseguiu conversar, fazer perguntas e respondê-las aos mestres da lei, não foi a partir da sua divindade. Você sabe o que isso significa para nós, irmãos? Que Jesus, ele precisou aprender. Aquele Deus homem, no seu aspecto humano, enquanto a sua vida humana, ele precisou gastar tempo com a palavra do Senhor. E não somente isso, irmãos. Ele ia para a palavra e ele orava ao Pai para que o Espírito iluminasse a sua mente. Porque, irmãos, não é possível que somente a intelectualidade, somente o conhecimento intelectual das Escrituras pudesse dar a Jesus condições de ele conversar com aqueles mestres da lei. Aqueles homens eram os que mais conheciam a Torá, a lei de Israel, o que nós conhecemos hoje com o Antigo Testamento, as leis do Senhor. Irmãos, ele consegue conversar com aqueles homens porque a sabedoria cresceu nele. E cresceu, sabe por quê, irmãos? Porque ele se deixou gastar e desgastar na palavra e na oração. Lucas é o evangelista que mais registra que o nosso Senhor saía para orar. Em alguns momentos ele fala assim, e saiu como costumava para orar no monte. Irmãos, nós precisamos de aprender com a humanidade do nosso Senhor. Nós vimos então alguns aspectos assim. E nós vimos que esse texto que nós estamos vendo, em Lucas 21, ele está inserido aquilo que nós chamamos de o Sermão do Monte das Oliveiras, ou o Sermão Profético, né? Ou, como alguns registram, o Sermão do Monte apenas. Obviamente, Mateus, ele dá mais ênfase, ele gasta mais conteúdo de escrita para revelar e para contar o que o Senhor Jesus pregou naquela ocasião, qual foi o conteúdo do seu sermão. Em Lucas, nós vamos ver isso no início do capítulo 21 e termina aqui logo no final, né? Ele gasta um capítulo para descrever o sermão da montanha. Lógico que lá no capítulo 12 nós vemos uma outra parábola do reino que também tem a ver com isso aqui, mas do ponto de vista desse sermão do monte, que Lucas registra para nós, está aqui no capítulo 21. E o interessante, irmãos, é que nós também sabemos que nesse sermão o Senhor Jesus ele diz coisas a respeito daquilo que iria acontecer no fim, e ele diz isso para 3 grupos diferentes. Ele diz o que aconteceria com a nação de Israel, ele diz o que aconteceria com a igreja, e ele diz o que aconteceria também com as nações. Esse trecho que nós lemos especificamente é um trecho destinado à igreja do nosso Senhor Jesus. E o interessante também é que Lucas, quando ele vai escrever esse evangelho, quando ele vai escrever Atos também, nós vimos que em primeira mão ele endereça, ele encaminha esses 2 livros para uma pessoa que é chamada de Teófilo. Os estudiosos, irmãos, não conseguem dizer com precisão quem era esse homem, né? Mas sabe o que é mais importante para nós? É que o significado daquele nome. Teófilo vem de 2 vocábulos, Teo, que é Deus, e Philos, que é amor. Então, de certa forma, Lucas escreveu
tanto o seu evangelho como Atos, para aqueles a quem Deus ama, para nós, irmãos. Então, óbvio que Lucas escreveu para narrar, como ele mesmo diz no início, de forma concatenada, né? De uma forma minuciosa. Ele, não como os outros que acompanhou pessoalmente a vida do nosso Senhor Jesus, mas ele escreve a partir de relatos, a partir de testemunhas oculares que andaram com o nosso Senhor. Então ele escreve isso e envia em primeiro lugar para Teófilo. Mas, irmãos, para nós, isso aqui serve para nós, porque é endereçado em seu significado mais profundo a todos aqueles a quem Deus ama. E aqui nós vimos na semana passada alguns aspectos sobre esse primeiro versículo desse texto que nós lemos, do versículo 34. E eu gostaria só de ler com vocês o versículo 34, e depois nós vamos pegar o que nós vimos, algumas palavras mais importantes, e nós então traçamos uma espécie de uma interpretação para nós compreendermos esse versículo. Então nós vamos fazer isso, depois nós vamos avançar para os versículos 35 e 36, e se o Senhor permitir, fechar e ver o que o Senhor de fato quer falar conosco por meio desse texto. Versículo 34 então diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com glutonaria, embriaguez e com as preocupações dessa vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha. Como nós vimos naquela ocasião, irmãos, essa palavra acautelai-vos, no original, ela é uma expressão que era utilizada quando alguém queria dizer que uma embarcação deveria sair de alto mar para um porto seguro. Não sei se vocês lembram disso. Então, acautelar significava isso, você pegar uma embarcação e trazer ela para o porto, trazer ela para um local seguro, para um porto seguro. Você retirar um navio de alto mar e trazer ele e atracá-lo na beira ou atracá-lo em um porto. Então, o nosso Senhor Jesus, nós sabemos, ele não fala nenhuma palavra em vão. E um outro significado para essa primeira palavra é trazer para perto, é voltar a mente a algo ou alguém. Então, a partir disso, nós vimos também, não vou voltar, né? Mas nós vimos algumas outras palavras, e nós colocamos então uma sugestão de interpretação para isso aqui, para esse versículo. Nós vamos colocar isso e já vamos seguir para os outros versículos. Então, irmãos, em resumo, o que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Né? Ele quis dizer, olha, tomem muito cuidado. Irmãos, isso aqui é uma exortação do nosso Senhor Jesus. Nós não podemos tomar isso aqui em vão. Irmãos, nós precisamos de considerar. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós precisamos tomar muito cuidado, porque, em última análise, não somos nós que lemos a palavra. Se você pegar um biólogo e ele vai estudar qualquer coisa no ramo da biologia, há ali um sujeito e um objeto. O sujeito é aquele que estuda. Então, se nós pegássemos o exemplo do biólogo, o biólogo ele é o sujeito, e ele vai pegar qualquer tipo de vida humana. Pense que ele vai pegar um inseto, uma abelha, e ele vai estudar aquela abelha. Então, nós temos um sujeito, que é o biólogo, não sei nem se biólogo estuda a abelha, vamos pensar que sim. Tá? E ele vai estudar, então, aquela vida biológica. Então, nós temos o objeto de estudo. E o que ele faz com aquele objeto? O que ele quiser. Ele pode tirar a vida, ele pode tirar uma asa, ele pode examinar cor, ele pode fazer o que ele quiser. Mas, irmãos, quando nós vamos para a palavra do Senhor, esses dois pontos eles se invertem. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a palavra, é ela que nos lê. Então, o sujeito não somos nós. Nós não conseguimos dominar a palavra. Nós não conseguimos esquadrinhá-la. Nós não conseguimos manuseá-la. Nós não podemos manipulá-la, irmãos, como alguém faz com o seu objeto de estudo. Então, nós estudamos a palavra? Sim, mas nós temos que ter essa mente. Quando nós vamos para ela, é ela que estuda nós, é ela que nos lê,
Ela é que é o cirurgião. Essa palavra é que passa um bisturi onde deve ser passado. Ela que limpa, esfrega o que tem que ser esfregado. Ela que retira aquilo que não é adequado. É ela que faz o trabalho. Nós precisamos então nos submeter a ela. Tudo isso é verdade, irmãos. Mas quando nós nos deparamos com palavras ditas pela boca do nosso Senhor Jesus, nossa atenção deve ser ainda mais redobrada, deve ser quadriplicada, porque as palavras que o nosso Senhor diz não são palavras comuns, são palavras que expressam espírito e vida. Então, o que ele diz para nós por meio desse versículo 35, ele fala assim: tomem muito cuidado, pois as ansiedades dessa vida e os prazeres deste mundo, lembra que ele fala? Para que o vosso coração não fique sobrecarregado com embriaguez, com glutonaria. Nós vimos que esse aspecto ele está enfatizando o quê? Os prazeres deste mundo. Então ele diz para nós: tome muito cuidado, pois as ansiedades dessa vida e os prazeres deste mundo, esse aspecto aqui das ansiedades dessa vida, é quando ele toca aqui no versículo 34, sobre nós não sobrecarregarmos a nossa mente, o nosso coração, com os cuidados dessa vida. Então, tome muito cuidado, pois as ansiedades dessa vida e os prazeres deste mundo podem sobrecarregar a mente de vocês a tal ponto que vocês ficarão tão ocupados e tão distraídos que não perceberão os sinais relacionados à minha vinda. E aquele dia, que é para ser um gozo indizível, pode ser para vocês uma grande e terrível surpresa, que trará reprovação, choro e ranger de dentes, e não regozijo. Irmãos, nesse versículo 35 é isso que o nosso Senhor está dizendo para nós: tome muito cuidado para que a mente de vocês não fique sobrecarregada. Porque se a mente de vocês ficar sobrecarregada, vocês vão perder a percepção espiritual do momento e dos sinais que eu vou mostrar para vocês nos dias do fim. E aí ele conclui aqui, ele fala assim: para que aquele dia não vos surpreenda como uma armadilha. Irmãos, essa palavra armadilha, ela é como que um laço que prende um passarinho. Então, irmãos, e aqui nós já avançamos para o versículo 35, vamos ler o versículo 35, e ele vai falar assim: porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Primeiro ponto, quando o Senhor Jesus fala porque ele virá, o que é esse ele aqui? Aquele dia, ele está se referindo aqui àquele dia. Veja como ele completa, como ele termina o versículo 34, ele vai falar, para nós tomarmos cuidado, para não sobrecarregarmos com embriaguez e tal. E ele vai falar: e aquele dia, ou para que aquele dia não vos surpreenda como uma armadilha. E aí depois ele vai, na verdade aqui não existe divisão, a frase continua, e ele vai falar: porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Então quando ele fala ele virá, qual a menção do nosso Senhor? A que ele está se referindo? Aquele dia. Então, qual o motivo pelo qual nós devemos guardar nossas mentes? Nós devemos trazer nossas mentes desse mar revolto e colocar nesse porto seguro, nessa rocha eterna da nossa salvação. Qual o motivo? É para que aquele dia não seja para nós uma surpresa ruim. E aqui, irmãos, nesse versículo 35, sabe qual outra ênfase que o nosso Senhor quer fazer? Ele fala assim: porque aquele dia, porque ele virá sobre todos aqueles que habitam na face da terra. Presta atenção aqui, irmãos. O evento da vinda do nosso Senhor, ele será o mesmo evento. Só que o que o nosso Senhor quer falar aqui nesses versículos é que para alguns este mesmo evento ele não muda. Este mesmo evento, aquele dia, pode ser que este dia, a vinda do nosso Senhor, para alguns seja pranto
e ranger de dentes. Mas para outros, seja gozo e redenção eterna. Que marque a entrada nossa na eternidade diante da face do nosso querido e amado Senhor. Então, o que o Senhor quer destacar aqui é que o evento da sua vinda, aquele dia, ele há de sobrevir sobre todos. Aquele dia, ele será o mesmo, aquele evento será o mesmo. A diferença, então, irmãos, qual é? Em que está a expectativa do nosso coração. O que vai determinar os efeitos daquele dia para cada um de nós vai ser em que está o nosso coração. Quem ou o que nós temos colocado nossas esperanças, nossa expectativa, mais ainda, o nosso coração. Irmãos, se a nossa expectativa é o Senhor, se nós aguardamos, seja antes ou depois da grande tribulação, mas se nós aguardamos Ele em qualquer momento, e se nós ansiamos pela sua vinda, se nós estamos nos preparando, lavando as nossas vestes do sangue do Cordeiro, irmãos, aquele dia será para nós um grande gozo, que marcará a nossa entrada triunfal no seu reino. Mas, se por um outro lado, o nosso coração estiver cheio das coisas deste mundo, se o nosso coração estiver muito ocupado, e também estiver muito distraído com prazeres deste mundo, ou com os cuidados dessa vida, muito provavelmente, irmãos, nós não vamos perceber. E aquele dia, como o próprio Senhor Jesus diz, será uma surpresa terrível para aquelas pessoas. Que não seja assim conosco, irmãos. Então, avançando, esse dia ele virá sobre todos. Ele é o mesmo evento. O nosso Senhor não muda. E nós temos dois grandes exemplos, nós temos vários na Bíblia. Eu gostaria de colocar somente dois. Onde o evento, onde a intervenção de Deus foi a mesma na história, em determinado tempo, mas grupos diferentes tiveram efeitos diferentes daquela atuação de Deus. O primeiro, todos vocês conhecem, na 10ª praga do Egito. Na praga da mortandade dos primogênitos. O mesmo juízo de Deus trouxe morte e destruição para onde não havia o sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas. Mas onde havia o sangue, não houve destruição. Houve o quê? Um regozijo. Dentro daquelas casas dos hebreus, eles comiam daquele cordeiro com as suas famílias, preparando com os lombos cingidos, com os calçados nos pés, com a mala pronta para sair daquela escravidão, para entrar na caminhada rumo ao Senhor. O evento foi o mesmo, irmãos. O Senhor trouxe juízo, mas o juízo de Deus, ele ao mesmo tempo foi também salvação, foi redenção, foi libertação para o seu povo. Irmãos, normalmente acontece dessa forma. O Senhor, por um mesmo evento, Ele traz juízo, mas Ele traz também neste mesmo evento redenção, salvação e libertação. Um outro evento onde aconteceu algo parecido foi no dilúvio. Aquelas pessoas estavam distraídas. Noé pregava que Deus iria trazer juízo sobre aquela terra. Aquelas pessoas não deram ouvidos. E o que aconteceu, irmãos? Veio o dilúvio. O dilúvio representou, para alguns, aqueles que estavam na arca, aquelas 8 pessoas, elas estavam guardadas no Senhor. Aquela arca é uma figura do nosso Senhor Jesus. Eles estavam, então, dentro. Talvez um dos grandes significados do que é viver em Cristo, de receber a proteção que Ele traz para nós. Então aquelas pessoas, Noé e sua família, estavam guardados na arca, mas do lado de fora havia juízo, porque o dilúvio, as águas de Deus desceram e trouxe juízo àquela terra. Então o mesmo evento, da mesma forma, mas havia uma diferença. Os efeitos para alguns foi destruição, foi juízo, mas o efeito para outros foi redenção e salvação. Queridos irmãos,
a vinda do nosso Senhor, aquele dia a que ele se refere aqui, será da mesma forma. E eu gostaria de ler um texto com os irmãos. Na verdade, eu gostaria de fazer um paralelo. Não coloque o seu dedo assim na Bíblia, para não sair aqui de Lucas 21, e vamos abrir em Mateus, capítulo 24, e vamos ler a partir do versículo 32. Então vamos abrir, você já está aberto aí, provavelmente em Lucas 21, 34. Vamos abrir e colocar do lado, né, marcando aí, Mateus 24, 32. Como nós colocamos no início, tanto em Mateus 24 como em Lucas 21, o Senhor Jesus está falando sobre o Sermão da Montanha. O evento aqui também é o mesmo. A única diferença é que foi registrado por pessoas diferentes, né? Mateus registrou sobre a sua ótica e Lucas registrou a partir da ótica das pessoas com quem ele teve contato, com quem ele fez os seus estudos e compilou e escreveu depois o seu evangelho. Vamos ler primeiro, como nós já estamos aqui com as nossas Bíblias abertas em Lucas. Vamos voltar um pouco no versículo 29 do capítulo 21 de Lucas. Lucas 21, 29. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora vamos voltar em Mateus, capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Creio que vocês viram que são textos praticamente idênticos. E o que eu gostaria de destacar é a continuidade de cada um desses textos. Talvez nós não tenhamos tempo agora, mas se você puder e quiser, você pode fazer isso na sua casa. Você coloca de um lado e coloca de outro. Esses dois textos são praticamente idênticos porque são o mesmo evento. Mas o mais importante é a continuidade desses textos. Quando nós lemos em Mateus, a partir do versículo 34, e é o texto que nós estamos estudando, e quando você lê Mateus 24, a partir do versículo 36, do 36 até o 42 de Mateus 24, ele é como se fosse, ele joga luz nesse outro texto. Então eu gostaria, como você já está aberto aí, em Mateus 24, vamos ler rapidamente esses versículos 36 em diante. Mas daquele dia, presta atenção, em Lucas 21, o nosso Senhor está falando, aquele dia, veja que ele destaca isso, e aqui, ele também destaca, só que de uma forma diferente. Então, Mateus 24 aqui, é um texto que nós podemos usar para interpretar melhor, para lançar luz nisso que nós estamos vendo aqui, e para ver como que, nesse versículo 35, acontece isso que o nosso Senhor Jesus está falando, que aquele dia sobrevirá sobre todos. Será o mesmo evento, mas para alguns será de uma forma e para outros de outra. Veja como ele coloca: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O nosso Senhor está fazendo aqui então um paralelo. Ele está fazendo a comparação. Assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem, aquele dia. E ele continua, versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
Agora preste atenção no versículo 39. E não o perceberam. Não perceberam o que, irmãos? Os sinais que representavam aquele dia. E por que eles não perceberam? Eles estavam ocupados nos seus afazeres. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Irmãos, não estavam fazendo nada do ponto de vista estritamente falando. Eles não estavam fazendo coisas ilícitas. Qual a ilicitude de comer, beber, casar? Nenhuma. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Essas preocupações tiraram a percepção daquele povo. E por que tiraram a percepção daquele povo? Porque eles estavam sobrecarregados. A mente deles estava cheia daquilo. E não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Vejam a nova comparação que nosso Senhor Jesus faz. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Presta atenção de novo no versículo 42, porque o versículo 42 é como se fosse uma paráfrase que vai lançar luz também no versículo 34 que nós lemos. Então ele vai falar nos versículos 34, 35 e 36 também. Ele vai falar assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Veja então, irmãos, aquele dia virá sobre todos os que estão na face da terra. Mas aquele mesmo dia, aquele mesmo evento, a vinda do nosso Senhor, ela pode ter efeitos diferentes na vida de cada pessoa. E o que vai determinar isso, irmãos, é se nossa expectativa está no Senhor, se o nosso coração está guardado nele, se a nossa mente não está sobrecarregada com preocupações dessa vida, com os prazeres deste mundo. Se a nossa mente, se o nosso coração estiver alinhado ao nosso Senhor, esse dia será para nós um grande regozijo. Mas muito cuidado, essa é a exortação do nosso Senhor. Tome muito cuidado para que aquele dia não seja como uma armadilha, que ele não seja algo ruim para vocês. Avançando então, irmãos, versículo 36 de Lucas 21. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui, destacar para os irmãos, é essa palavra, pois. O nosso Senhor Jesus, irmãos, nesse texto, como nós vimos na semana passada, ele começou dizendo: tomem cuidado, acautelai-vos por vós mesmos, tenham cuidado, não deixe que a mente de vocês fique sobrecarregada. E ele vai falar para que aquele dia não vos sobrevenha como uma armadilha, porque ele há de vir sobre todos os habitantes da face da terra. E o que ele vai dizer então no versículo 36? Ele vai concluir, irmãos. Ele vai colocar para nós, e é exatamente isso que essa palavrinha pois significa. Ela faz uma junção, né? Na língua portuguesa é chamada de conjunção conclusiva. Por quê? Ela vai juntar o que o nosso Senhor falou, e ele vai introduzir agora essa conclusão, ele vai colocar a conclusão, então vai fazer essa junção, mas ele vai também dizer o motivo. Então eu falo assim, olha, diante de tudo isso que eu disse para vocês, agora é para vocês fazerem isso. É exatamente isso que ele faz, né? Então o que ele faz? Ele vai falar assim, se nós invertêssemos, nós poderíamos. Às vezes quando nós vamos escrever, nós colocamos assim, nós poderíamos colocar de outra forma, fazer assim, vigiai, pois. E pois é um sinônimo também de portanto. Nós poderíamos então iniciar essa frase, esse versículo, sem alterar o seu sentido, dizendo assim, portanto, que é também uma junção conclusiva. Então, se nós colocássemos dessa forma,
o Senhor Jesus, nessa primeira parte, ele vai colocar duas ações, duas atitudes que nós devemos fazer. Nosso Senhor ensina tudo isso aqui para nós, ele lança a sua exortação, mas ele não para por aí, ele vai dizer como nós devemos, porque ele diz: tomem cuidado para que a mente de vocês não fique sobrecarregada. E ele vai colocar também o propósito, para que aquele dia não pegue vocês de surpresa. Aí, ele não para por aí, ele vai dizer como. Então, ele aponta para nós, ele fala: olha, toma cuidado, porque senão vai acontecer isso. Mas o nosso Senhor, ele é belo nos seus ensinamentos. Ele nos dá uma exortação, ele nos dá um motivo pelo qual nós devemos fazer aquilo que ele está mandando, e ele também nos aponta o modo, o como nós devemos fazer isso. O nosso Senhor é perfeito nos seus ensinamentos, irmãos. Então, o que ele diz? Diante de tudo isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão vigiar em todo tempo. E não somente isso, ele vai falar assim: orando. Essas duas palavras são dois verbos, irmãos. Verbo normalmente indica uma ação, né? E é exatamente isso aqui que o nosso Senhor está dizendo. Ele fala: olha, vocês vão vigiar em todo tempo, mostrando então que ele quer de nós uma ação contínua, que perdura pelo tempo, que vai durar até aquele dia, até no dia da sua vinda. Então ele vai mostrar para nós como nós vamos guardar a nossa mente, como nós vamos trazer a nossa mente de volta para ele, como nós vamos pegar esse barco que está em um mar tão revolto e trazer para essa rocha eterna da salvação. Ele aponta então para nós o caminho. Então ele vai falar assim: olha, diante de tudo isso que eu disse para vocês, diante dessa exortação, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês vigiem em todo o tempo, orando sem cessar. Irmãos, essa palavra vigilância, ela significa estar acordado, estar apercebido, estar preparado. Queridos irmãos, será que nós temos consciência de que a vida cristã, ela é uma constante batalha? Ou algum dia, alguns de vocês aqui passou sem enfrentar pelo menos um pensamento contrário à vontade de Deus na mente de vocês? Acredito que não, irmãos. Nós vivemos em uma constante guerra, irmãos, e é guerra com todas as letras. Satanás, ele se levanta contra os santos de Deus. Satanás se levanta contra os santos do Altíssimo. Nós não podemos negligenciar, queridos irmãos, que nós estamos em uma constante guerra. Literalmente é uma guerra. E sabe o que um soldado deve fazer quando está em plena guerra? Se manter vigilante. É algo mais óbvio, irmãos. Pensem comigo, um soldado em plena guerra, no meio do mato, e aí de repente ele enxerga uma praia linda, maravilhosa, aquela água verde, azul. E aí ele então, em plena guerra, ele resolve: vou abandonar meu fuzil aqui, vou tirar minha farda e vou tomar um banho aqui, porque eu quero descansar, eu quero ter prazer. Eu estou muito cansado, eu passei a noite toda batalhando, eu passei a noite toda em guerra, vendo sangue, vendo gente morrendo, então eu vou descansar um pouco. Irmão, será que isso seria possível? Claro que não, meus irmãos. É lógico que não. Por que não? Porque isso poderia custar a vida daquele soldado. Será que nós temos a consciência, irmãos, que nós estamos na mesma situação, só que do ponto de vista espiritual? Nós nunca, irmãos, podemos abandonar as nossas armas. Nós nunca podemos perder a percepção espiritual de que estamos em uma constante guerra, e essa guerra é travada aqui, irmãos, na nossa mente. Por que vocês acham que o nosso Senhor está dizendo tudo isso para nós? Será que isso é em vão? Será que Ele está dizendo isso por mera retórica? Claro que não, irmãos. Ele conhece, irmãos. Não se esqueçam que Lucas, ele enfatiza pontos a respeito da humanidade do nosso Senhor. Hebreus vai dizer que Ele se fez semelhante em tudo aquilo que nós somos. Ele foi 100% homem. Então ele sabia, ele sabe exatamente quais são as batalhas que acontecem na mente de um filho de Deus, de um homem. E aqui ele fala como homem. Nós nunca podemos esquecer, irmãos, nós estamos em uma constante batalha. Nós estamos em uma guerra muito
perigosa e muito travada. Irmãos, então o Senhor aponta para nós o modo, o como nós devemos guardar nossa mente, orando e vigiando. Mas é somente à noite? É somente de manhã no nosso devocional? Não. Esse orar e esse vigiar é algo incessante. E por que que é incessante, irmãos? Porque a nossa mente, ela precisa se ocupar com algo. Nós nunca conseguimos. Às vezes alguém pergunta para você assim, no que você está pensando? Geralmente, um cônjuge às vezes pergunta isso para o outro, né? Normalmente as mulheres. Os homens às vezes ficam assim, meio vagueando, e a mulher chega para você e fala assim, o que você está pensando? Você fala assim, nada. Mentira. Nossa mente nunca consegue ficar sem pensar nada. Nossa mente precisa. O nosso cérebro, ele vive em um constante trabalho. E é por causa disso que o nosso Senhor nos diz, orem sem parar, vigiem sem parar. Quando vocês estiverem trabalhando, quando vocês estiverem estudando, quando vocês estiverem dirigindo, quando vocês estiverem fazendo os afazeres de casa, estejam na sua mente, esteja com a sua mente voltada para o Senhor. Isso é orar sem cessar. É você elevar os seus pensamentos ao trono de Deus. Permitir que Ele trabalhe o que Ele quer trabalhar na sua mente. Sabe por quê, irmão? Se nós não voltarmos, se nós não gastarmos tempo, se nós não pensarmos, se nós não buscarmos aquilo que é do alto, nossa mente vai sendo ocupada com as coisas dessa terra, com os prazeres deste mundo. Irmãos, Satanás tem tantas ferramentas para nos atrair, tantas, irmãos. Tem tantas ferramentas para fazer como ele fez lá no Egito. Fale para eles agora que eles vão ter que fazer tijolos sem palha. A gente dava a palha, agora eles vão ter que colher a palha, e eles vão ter que fazer os tijolos e vão ter que fazer a mesma produção. Eles vão ter que entregar a mesma quantidade de tijolos todos os dias. Sobrecarga de trabalho. Isso não é normal, isso é sobrenatural. Esse desejo que nós temos por prazer, irmãos, por descanso, por deleites dessa terra, também não é normal, irmãos. Isso é espiritual. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Gostaria de colocar um texto aqui, nós já vamos concluir. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Lembra, irmãos, que nós falamos? Nosso Senhor Jesus fala para nós, vigiai em todo o tempo. Saibam que vocês estão em uma guerra. E olha o que Paulo diz para nós aqui. Pois as armas da nossa guerra, a palavra aqui é guerra, em algumas versões está milícia, que é a mesma coisa, uma campanha militar. Paulo usa aqui uma palavra do vocabulário militar, irmãos. Então ele diz, pois as armas da nossa guerra não são humanas, ou em algumas versões está, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir o que? Fortalezas. Destruímos raciocínios ou pensamentos e toda altivez ou arrogância que se ergue, que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Queridos irmãos, uma outra forma que nós vamos conseguir fazer para que a nossa mente não fique sobrecarregada é levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Sabe o que essa palavra cativo significa? É isso mesmo que você está imaginando, encarcerado, preso. Irmãos, Paulo vai dizer para nós que nós fomos libertos do pecado e fomos feitos escravos. A palavra que ele usa é essa também, escravos da justiça. O nosso coração, aprendam isso, irmãos, nós precisamos de aprender. O nosso coração, ele não consegue ficar sem um Senhor. Nós temos senhores, irmãos. O nosso Senhor pode ser nós mesmos. O nosso Senhor pode ser o prazer, pode ser o dinheiro,
pode ser a vontade de ser bem visto nessa sociedade, a vontade de ocupar uma posição social relevante. Tudo isso pode ser o nosso Senhor, e pode ser também o Senhor dos senhores, o único Deus verdadeiro. Então, irmãos, se nós temos essa necessidade, se nós fomos criados com essa faculdade de sermos subjugados, nós precisamos aprender essa lição, esse exercício. Isso é um exercício, irmãos, de levar nossas mentes cativas, presas à obediência de Cristo. E como nós fazemos isso? Paulo colocou, e Jesus também, as armas dessa guerra, elas não são naturais, não são carnais, são humanas. Nós conhecemos muito bem o texto de Efésios 6, versículos 10 em diante, que fala daquela armadura de Deus e fala de cada arma de uma forma específica. A salvação, a fé, a palavra, a oração, o Espírito. Aquelas são as nossas armas, irmãos. E como nós nos apossamos dessas armas? Levando nossas mentes cativas a Cristo, por meio da oração e por meio do Espírito Santo. Então nós vamos conseguir levar nossa mente cativa à obediência de Cristo. E por que então nós devemos levar nossa mente cativa? Por que então o nosso pensamento precisa ser preso pelo nosso Senhor? Porque existem na nossa mente, irmãos, Paulo coloca aqui, existem o quê? Fortalezas, sofismas, altivez, existem pensamentos que são fortalezas, e o que eles fazem, irmãos? Eles se levantam, e essa palavra altivez no original, ela significa uma barreira, uma fortaleza mesmo, irmãos, e ela faz o quê? Ela se levanta contra todo conhecimento de Deus. Irmãos, nós precisamos levar a nossa mente cativa à obediência de Cristo. E nós vamos levar isso, sabe, fazendo o quê? Usando essas armas. E qual será o resultado, então, disso, irmãos? Conhecer a Cristo. Porque nós devemos romper essas barreiras, a altivez, essas fortalezas, pensamentos que são colocados na nossa mente. Irmãos, nós vivemos em um mundo onde várias ideias, onde várias ideologias são lançadas para todos os lados. Tem bombardeado a mente dos nossos jovens, a nossa própria mente, tem bombardeado a mente de nós todos, irmãos. Isso é natural? Claro que não, irmãos. Isso são sofismas de Satanás para destruir a nossa fé. Isso são sofismas, são fortalezas que são lançadas, e se nós a absorvermos, isso vai levantar uma barreira muito grande na nossa mente contra o conhecimento de Deus. Nós precisamos então, irmãos, romper essas barreiras. E ao romper essas barreiras, nós poderemos então conhecer. Nós poderemos então conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Esse conhecimento aqui, irmãos, não tem nada a ver com conhecimento intelectual. Nós precisamos nos relacionar com o nosso Senhor Jesus. Nós precisamos vê-lo de uma forma adequada, irmãos. Eu tenho dito isso, irmãos, eu não vejo uma outra saída para nós. Se nós queremos o avivamento nesse tempo, se nós queremos experimentar o avivamento do tempo do fim, nós precisamos aprofundar em conhecer mais e mais do nosso Senhor Jesus. Porque isso, irmãos, vai trazer alguns resultados para nós. E eu já quero concluir aqui. Sabe qual é o primeiro resultado? Nós vemos isso muito claramente quando Paulo escreve aos Filipenses, a partir do capítulo 3. Ele vai dizer assim: aquilo que para mim era lucro, todo aquele status social que eu tinha, aquela religiosidade, eu era um fariseu, né? Eu era circuncidado, eu fui circuncidado ao 8º dia. Quanto ao zelo, eu fui irrepreensível. Só que ele fala assim: quando eu comecei a conhecer a Cristo, todas essas coisas para mim não tiveram mais nenhum valor. O que para mim era lucro, o que para mim tinha valor, elas agora não têm mais nenhum valor para mim. Por quê? Por causa da excelência do conhecimento de Cristo. E ele fala assim: e todas essas coisas eu considero agora como o quê? Um esterco.
não são nada para mim. Irmãos, então nós precisamos, como nós vamos abandonar os prazeres do nosso coração? Como nós vamos abandonar os ídolos? Como nós vamos destruir as fortalezas? Como nós vamos romper essas barreiras que se levantam na nossa mente contra o conhecimento de Deus? Desta forma, irmãos, desta forma, conhecendo nosso Senhor Jesus. Irmãos, todas as vezes que nós começamos a conhecer algo, o que acontece com a nossa mente? A nossa mente é presa. Nós ficamos presos àquilo. Irmãos, nós precisamos urgentemente ir aos pés do Senhor, pedir que o Seu Espírito Santo nos ajude a levar o nosso pensamento preso à obediência do nosso Senhor, por meio da oração e por meio da vigilância. E aqui agora sim eu vou concluir, me perdoem. Versículo 36, olha o que Lucas coloca para nós. Ele vai falar: vigiai, pois, a todo tempo, orando, e aqui ele vai colocar um outro propósito, para que possais escapar de todas essas coisas. E o que mais, irmãos? O Senhor Jesus não poderia encerrar este assunto de uma outra maneira. Tudo isso que Ele colocou para nós tem como fim, tem como finalidade isso, irmãos, nós escaparmos dessa destruição e nós sermos achados dignos de estar em pé na presença do Filho do Homem. Queridos irmãos, há uma gloriosa promessa para nós. O nosso Senhor aponta para nós aqui o caminho, como nós devemos guardar as nossas mentes, por que nós devemos guardar as nossas mentes. E Ele vai colocar para nós essa promessa gloriosa. Se nós não deixarmos que a nossa mente fique sobrecarregada, se nós levarmos os nossos pensamentos cativos a Ele, por meio da oração, por meio dessa constante vigilância, a promessa é de que nós estaremos diante dEle, na presença dEle, que nós um dia estaremos em pé na presença do Filho do Homem. Me permitam ainda, irmãos, um último texto, e esse é o último mesmo. Apocalipse, capítulo 6, versículos 15 em diante. Diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Sabe essa palavra, irmãos? Quem poderá subsistir? No original está assim: e quem poderá ficar de pé? Há aqui uma pergunta, irmãos: quem poderá ficar de pé naquele dia? A resposta está no capítulo seguinte, Apocalipse 7, versículo 13 em diante. E um dos anciãos, chegou para João, um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas. Se nós voltássemos no versículo 9, o tempo já passou, não vou voltar, mas se nós voltássemos no versículo 9, a gente veria que estava ali, João teve uma visão de uma grande multidão que não poderia ser contada, que eles estavam o quê? Eles estavam diante da face, eles estavam diante do trono, face a face com o Cordeiro. E esse ancião vem e pergunta para João: estes que estão perante a face do Cordeiro, quem são estes? João, obviamente, ele fala assim: Senhor, versículo 15, e ele diz: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso o quê? Porque eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante,
face a face, eles estão em pé diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Irmãos, então a pergunta que existiu: quem poderá permanecer de pé? O nosso Senhor Jesus respondeu isso aqui e respondeu no texto que nós estudamos também. Não deixe que a mente de vocês fique sobrecarregada. Vigiem e orem o tempo todo, para que vocês sejam achados dignos de estar em pé na presença do Filho do Homem. Essa visão que João teve, irmãos, é uma resposta para aquela pergunta. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos encoraje a levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Querido Senhor, te somos tão gratos, bendizemos o teu nome, Senhor. Nós nos prostramos diante de Ti, em rendição, em adoração. Reconhecemos, Senhor, que nós temos deixado que a nossa mente fique tão sobrecarregada nesse tempo. Senhor, nós temos nos deixado gastar com tanto trabalho, com tantos afazeres dessa vida. Nossa mente tem ficado desgastada. Satanás tem magoado a mente dos Teus filhos. Ó Senhor, mas nós recebemos uma exortação da Tua parte, para que nós possamos combater isso, para que nós possamos então, Senhor, o Senhor nos deu o caminho, que nós possamos ir aos Teus pés em oração, em adoração, que nós possamos estar vigilantes em todo o tempo. Só assim os nossos pensamentos serão levados cativos. Somente assim, Senhor, os nossos pensamentos, somente assim na nossa mente, essas barreiras que se levantam contra o conhecimento do Senhor, elas serão quebradas, elas serão transpostas. Por isso, Pai querido, nos ajuda, porque nós queremos estar incluídos naquela visão que João teve, daquela grande multidão que estava diante do trono de Deus e na presença do Cordeiro. Nós queremos ser achados dignos, Senhor, de estar em pé na presença do Filho do Homem. Por isso, Senhor, nos ajuda a enxergar que agora, nesse exato momento, nós precisamos branquear as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Nós precisamos exercitar as nossas mentes na oração e na vigilância. Por isso, Senhor, nos ajuda, que o Teu Espírito Santo nos socorra. Glórias ao Teu nome. Bendito seja o Senhor. Amém.